Maringá, Paulo Lima, agradecemos a presença de todos e todas nessa manhã. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. O webinar Cidadania, Inclusão e Direitos Humanos, Violência contra Mulheres, é uma iniciativa do CPCE Maringá. E nessa segunda edição, o objetivo é tratar o tema de combate à discriminação e violência baseada no gênero, visando a promoção da justiça e da equidade social por meio da disseminação da prática do ODS 5 e levar a comunidade empresarial a fazer reflexões sobre o engajamento das empresas no combate à violência, se preocupando em entender sua responsabilidade social pelo cumprimento dos direitos humanos. E são exemplos marcos como Programa ONU Mulheres, Princípios de Empoderamento das Mulheres e o Pacto Global. O evento foi proposto na reunião de planejamento do CPCE por nossa conselheira Sandra Cantagalli, tendo em vista os acontecimentos de violência e feminicídio na região de Maringá, como em todo o mundo. Dessa forma, é intenção do CPCE reunir organizações, empresas, academias e especialistas para dialogar sobre as condições atuais, práticas e programas capazes de assegurar os direitos humanos dentro do ambiente corporativo e na sociedade civil. E agora temos algumas recomendações. Para uma melhor transmissão, solicitamos a todos os convidados que desabilitem suas câmeras de vídeo e microfones. As perguntas poderão ser enviadas pelo chat. Os certificados serão encaminhados por e-mail a todos que realizaram a inscrição e estão nos acompanhando. Para aquele que não formalizou a inscrição, o link será mencionado no chat. Agradecemos a presença de todos e todas, em especial das nossas convidadas palestrantes, e também da Associação Iniciativa Cultural Passos da Criança. Por ser na modalidade virtual, temos que disseminar boas práticas que fomentam a igualdade de gênero, ODS 5. E neste momento, para a abertura oficial do evento, temos a honra em convidar o Sr. Paulo Pereira Lima, diretor regional do CPCE Maringá. Sr. Paulo, seja muito bem-vindo. Bom dia a todos, a todas. Nós temos aí um assunto muito importante para discutir, uma ideia que veio da nossa conselheira Sandra, e um assunto de muita relevância, né, para a gente poder, né, nos proteger como sociedade, como pessoas, né, essa agressão que a gente tem da sociedade, entender que a mulher é frágil, entender que a mulher pode sofrer essa violência. Então, a Sandra nos trouxe esse assunto, e é um assunto que a gente tem que desenvolver e disseminar para a gente ter essa conquista na sociedade, dessa proteção, né? E agradeço a todos, agradeço a oportunidade que a gente tem, e vamos dar a palavra aí para especialistas no assunto e ouvir e aprender mais, tá? Um bom dia. Muito obrigado, Sr. Paulo Pereira Lima, diretor regional do CPCE Maringá. E para apresentar o tema Crime de Perseguição Física e Virtual, Stalking, nossa convidada é a doutora Emanuele Siqueira. Doutora Emanuele Siqueira possui graduação em Direito pela Universidade Estadual do Paraná e pós-graduação em Direito Público pela Escola da Magistratura do Paraná e pela Fundação Escola do Ministério Público. Atualmente delegada de Polícia Adjunta da Delegacia da Mulher da Capital, Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná. Delegada doutora Emanuele, seja muito bem-vinda, o espaço é todo seu. Eu agradeço o convite na pessoa do doutor Renato. Agradeço a oportunidade, né, de estarmos aqui conversando nessa manhã sobre o crime de perseguição, né? Bom dia a todos e todas. E espero que seja uma oportunidade de passar alguns conceitos básicos ali do crime de perseguição para nós conseguirmos fazer com que mais mulheres, nesse caso, né, nesse crime específico também, pode ser homens, mas que mais pessoas tenham conhecimento desses crimes, né? Então, como já foi adiantado, a gente vai falar sobre o crime de perseguição ou stalking.
O artigo 147A, ele foi incluído, né, recentemente pela Lei 14.132 de 2021 no Código Penal, né, e passou a viger a partir do dia 1º de abril, agora de 2021. Só que é importante a gente saber que essa conduta, ela já era prevista legalmente como uma contravenção penal. Apesar de não ser tão abrangente como ela é atualmente, né? Porque a gente teve uma disseminação muito grande nos últimos, a gente pode dizer nas últimas décadas, desse tipo de crimes, principalmente, né, o de perseguição pelo meio virtual. Então, essa previsão legal veio suprir essa necessidade de uma melhor adequação, de uma previsão, de uma criminalização da conduta por um tipo penal, né? O artigo, ele expressamente ele prevê assim, eu acho importante a gente saber o que a lei diz, né? Perseguir alguém reiteradamente ou por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou de qualquer forma invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. Então, o que esse artigo quer dizer? Eu vou falar uns exemplos práticos que é mais fácil de entender. Pode acontecer na violência doméstica. Violência doméstica vai ser aqueles casos de namorado, convivente, pai, irmão, né? Mas ele pode acontecer também fora da violência doméstica. Colegas de trabalho, amigos, conhecidos, né? Então, esse artigo, ele não tem uma restrição em relação ao ambiente em que ele pode acontecer. Da mesma forma, apesar de nós estarmos num webinar falando do direito das mulheres, esse artigo também pode ser aplicado para homens, né? Eu vou me restringir no recorte da violência contra a mulher, em razão do nosso tema específico, mas é bom a gente saber que o homem também pode ser vítima, e aplica esse artigo. Então, é muito comum, principalmente, às vezes, como a gente está falando, né, no ambiente de trabalho, o colega está interessado, né, na colega, e ela não demonstra interesse, mas ele fica insistentemente mandando mensagens, ligando, às vezes esperando na saída do trabalho, às vezes oferecendo carona. Então, essa conduta, de uma forma reiterada, ela pode prejudicar o psicológico dessa vítima. Por quê? Porque a mulher tem aquele direito de escolha. Se ela não quer ter algo a mais, ou às vezes nem conversar, cada um tem o seu direito, ela não pode ser obrigada. E essa insistência, essa reiteração de comportamento está prejudicando o seu desenvolvimento psicológico, né? E às vezes ameaçando até a sua integridade, porque a maioria das pessoas não sabe qual que vai ser a reação. Nós temos uma sociedade muito machista, né? Nós somos uma sociedade patriarcal, onde o direito das mulheres sempre foi menosprezado. As mulheres sempre foram consideradas como um objeto, né? Ela sempre está atrás do homem. O homem sempre foi considerado de maior valor. Então, Então, essa cultura... Eu estou escutando, mas não estou vendo. Doutora Emanuele, só um instantinho, por gentileza. Nós pedimos, por gentileza, que quem nos estiver apresentando, que desabilite sua câmera e também o seu microfone. Com atenção, nosso muito obrigado. Doutora Emanuele, por gentileza. Então, continuando, né? A gente estava falando da nossa sociedade machista, dessa questão do homem considerar tudo que o homem pratica ser melhor do que a mulher, né? Então, essa negativa da mulher em um encontro, em uma conversa, às vezes pode ser interpretada de uma forma não muito amigável, né? E essa conduta pode trazer essa perseguição. Então, esse artigo veio justamente para resguardar essas mulheres que têm sido vítima dessa constante persistência em não ser atendida no seu direito ali de dizer o não, né? A gente vê muitas campanhas de dizendo não é não. E isso é muito importante, porque o não feminino nem sempre é respeitado. Porque se acha no direito de que a mulher é um objeto e que ela não pode dizer não. Se a cultura da responsabilização da mulher, né?
Ah, mas ela estava me dando bola. Às vezes não era isso. Às vezes ela só estava sendo simpática. E essa educação dela acabou sendo interpretada de modo errôneo, né, pelo receptor da mensagem. Então, esse artigo, ele vai tutelar essa liberdade do indivíduo, né, de estar tendo um ataque à sua liberdade individual. Tá? A conduta, né, que podem ser praticadas, de acordo com esse artigo, são várias, né, as mais variadas possíveis. E dentre elas, a gente pode entender a conduta primeiro, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica. O que isso quer dizer? Integridade física é mais fácil de ser entendido, que seria, se você não sair comigo, eu vou te agredir, vou te bater. Desculpa as palavras, mas a gente às vezes tem que falar no que ocorre no dia a dia, né? Eu vou te dar um soco, eu vou te dar um murro, alguma coisa assim. A psicológica, às vezes, é um pouco mais sutil, né? Ah, mas se você não sair comigo, será que não vai acontecer alguma coisa com você? Né? Aquela coisa mais que deixa, entre aspas, né? O que pode ser? Ou, às vezes, até a questão, só aquela vigilância constante já causa um temor. Por quê? Porque você não sabe o que a pessoa está esperando, né? Por que ela está te sondando. Às vezes, todo dia você vai almoçar e encontra a pessoa naquele local, ou todo dia está na frente do trabalho, está na frente da casa. Então, essa conduta vai trazendo um temor, né? E a vítima vai ficando com receio do que pode acontecer com essa perseguição. Perguntaram ali, né, o artigo, ele é o 147A do Código Penal. A outra conduta seria restringindo-lhe a liberdade de locomoção. Essa restrição, ela acaba acontecendo pelo exemplo que eu já dei no tópico anterior, que seria quando, por exemplo, vou usar a palavra agressor, né, que fica mais fácil de entender. Ele fica cercando essa vítima. Ele fica na frente do trabalho, fica na frente da casa, principalmente nos casos de violência doméstica. Às vezes, esse agressor, ele se planta na frente da casa da vítima e para ficar esperando ela sair de casa. Aí a vítima, como não quer encontrar essa pessoa, ela não sai de casa. É como se ela estivesse num cárcere, né? Porque ela não pode se locomover em razão da presença do agressor. Ela não quer se encontrar com ele e ele está naquele local. Então ela acaba ficando presa, né? É importante aqui a gente fazer uma distinção. Se ela tiver mantida em cárcere, por exemplo, o agressor tranca a porta, não é perseguição. Seria um cárcere privado ou um sequestro, aí depende do caso. Então, é importante isso. Para ser perseguição, ele não pode exercer alguma violência ou grave ameaça mais consistente, mais contundente. Para ser perseguição, precisa ser a presença, né? Por exemplo, câmeras, a presença física. Então, essa situação. E a última, ou de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. É o que geralmente acontece com ligações constantes, mensagens constantes por WhatsApp, por mensagem, por rede social, né? Até o nome, né, que vem do stalking, né? Stalkeando nas suas redes sociais, comentando todas as suas fotos. Então, qualquer conduta que denota uma reiteração, né, uma obsessão daquele agente em relação à mulher, ela pode ser enquadrada nesse artigo. A gente tem até já algumas classificações doutrinárias que separaram dentro da perseguição 3 tipos de crime. E um deles enquadra corretamente, né, na área trabalhista. E seria assim, o afetivo. Seria no caso, né, dos crimes praticados no âmbito doméstico, ali, de violência doméstica, né? O funcional, que seria aquela questão da perseguição entre colegas de trabalho, que seria um dos exemplos que eu já mencionei, né? E o de idolatria, que seria no caso de pessoa famosa, que também pode acontecer muito isso, né? A pessoa idolatra tanto uma pessoa, é tão fã daquela pessoa que começa a prejudicar a vida dessa pessoa com a sua perseguição. Então, há necessidade dessa reiteração. Então, a gente tem que deixar bem claro isso.
não basta uma conduta, né? Há necessidade dessa reiteração. Mas como é que a gente vai falar? O que é uma reiteração? Quantas condutas? Como é um artigo ainda novo, né, apesar de ser uma continuidade delitiva lá da contravenção penal, ainda não tem uma posição firmada, mas já tem entendimentos de que 2 ou mais condutas já configurariam essa perseguição, porque teve uma reiteração. Então, eu acredito que é uma boa... um bom número. Por quê? Porque não começa do nada, né? Então, a reiteração 2 vezes, por exemplo, liga 100 vezes no mesmo dia. Não precisa ser 2 dias. Um dia já perturbou a sua tranquilidade, porque o telefone ficou em constante atividade, né? Então, isso é muito importante. Quem que pode praticar esse crime? Ele pode ser praticado por qualquer pessoa, homens, mulheres, né? Mas, em algumas situações, esse artigo, ele prevê causas especiais de aumento de pena. O que isso significa? Significa que a pena será mais alta se tiver presente essas condições. E, no caso, a previsão... Incomoda. Doutora, tem áudio. Gente, tô sem áudio. Nós não estamos lhe ouvindo, doutora Emanuele. Vai ter que voltar um pouquinho. E aonde que parou? Desculpa. Agora pode continuar. Aonde que parou? Parou das ligações, desde quando o fato de ser ligação. Ligações, tá. Então, aí eu comentei que ele pode ser praticado por qualquer pessoa, né? Tanto homem como mulher. Só que o artigo, ele preveu uma causa especial de aumento de pena quando a vítima é a mulher. Por quê? Porque há necessidade dessa proteção maior em razão da vulnerabilidade. Então, o parágrafo 1º do artigo 147-A, ele prevê que a pena é aumentada da metade se o crime é cometido contra criança, adolescentes ou idoso, contra mulher por razões da condição do sexo feminino, nos termos do parágrafo 2º do artigo 121, mediante o concurso de 2 ou mais pessoas ou emprego de arma. As penas, né, são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência e somente se procede mediante representação. Então, o artigo tomou o cuidado de aumentar a pena nos casos em que a vítima se encontra mais vulnerável, que é o que acontece com criança, adolescente e idoso. A mulher, quais são as condições previstas no parágrafo 2º do artigo 121? No caso de violência doméstica e no caso de ser essa agressão em razão do gênero. O que quer dizer? Em razão da mulher ser mulher, né? Então, assim, por exemplo, para separar o porquê, quando que é questão de gênero, o fato da mulher ser o principal elemento na prática desse crime. A mulher que é vítima de um furto, a gente não pode falar que é um crime de gênero. Por quê? Porque o fato dela ser mulher não é a principal questão na prática do crime. O agressor tem interesse no bem material ali que ela está possuindo. Diferentemente no feminicídio. Por quê? Porque a mulher é morta simplesmente pela condição de ser morta, né? De ser mulher, desculpa. É o que acontece aqui nesse caso, né? A perseguição, por exemplo, um convite para sair, a vítima se recusa, começa a insistir. É uma razão, uma questão de gênero. Por quê? Porque é por ela ser mulher, é por ela ter negado esse convite, né? Então há essa questão. O artigo só que deixa a vítima a autoridade de decidir se ela quer ou não que esse crime seja investigado. Por isso que ele depende de representação. O que é uma representação, né? A representação num crime é uma condição de procedibilidade para a instauração do procedimento. No caso, eu preciso que a vítima autorize que seja instaurado o procedimento criminal. Então, ela pode registrar a situação em um boletim de ocorrência e não representar. Isso quer dizer que vai existir o boletim, mas não vai ter procedimento.
do outro lado, ela pode registrar e representar. Ela vai existir o boletim e o procedimento, sendo que o agressor provavelmente será responsabilizado por isso. Eu acho que, assim, resumindo, né, em todo o contexto do crime, é mais ou menos isso, né? É muito importante essa percepção das condutas que estão sendo praticadas, porque, às vezes, a pessoa não se dá conta de que está acontecendo um crime, né? Aquela, por exemplo, liga todo dia, uma vez por dia. Mas há quanto tempo está acontecendo isso? Né? Todo dia convida para fazer alguma coisa, incomodando a vítima. Então, é importante analisar cada conduta que vem acontecendo para ver se ela se enquadra ou não naquela disposição legal. Porque esse crime precisa dessa reiteração e ele pode ser praticado de todas essas formas, né? Ele tem um espectro ali muito amplo, né, de como ele pode ser praticado. É um crime de forma livre nesse sentido. Por fim, né, eu acho que é importante a gente sempre questionar essa questão da nossa sociedade machista, nossa sociedade patriarcal. Nós precisamos nos conscientizar e nos unir, né, nessa tentativa de conscientizar toda a sociedade, de repassar esses valores para os nossos filhos, para os nossos conhecidos, da necessidade de se valorizar a mulher, né, de se valorizar o trabalho da mulher. É que a mulher, ela não é um objeto, ela é um sujeito de direitos, assim como todos os homens, né, e que essa conduta, né, reproduzida constantemente desde a antiguidade, vem cada vez mais trazendo à tona esse tipo de preconceito, né, esse tipo de conduta que somente aumenta a violência. A gente tem, eu até costumo falar sempre, né, que quando eu tenho oportunidade, que quando a gente fala de violência, de sociedade machista, a gente não fala dos homens somente. As mulheres também podem ser machistas. A mulher é machista quando ela está ensinando seu filho, homem, que ele não pode lavar uma louça, que ele não pode varrer uma casa, que isso é serviço de mulher. Nós não temos serviço de homem e de mulher, nós temos serviços que podem ser executados tanto por homens como por mulheres. Então, a gente precisamos conscientizar toda a nossa sociedade dessa questão. E isso nós somente vamos conseguir se nós começarmos desde as crianças. Porque outra coisa que eu costumo dizer muito também, tem muitas mulheres que sequer se identificam como vítima de crime. Por quê? Porque aquela conduta é tão normal, ela é tão praticada, que para essa mulher não existe diferença. Ela está tão acostumada com aquela conduta que para ela é normal. Da mesma forma, o homem, ele tanto repete aquela conduta que ele presenciou, seja o pai dele na sua casa, seja um chefe, seja de qualquer forma. Então, para ele também é normal. E ele vai repetir essa conduta. Então, por isso que é muito importante. Eu encerro, né, a minha fala, eu acredito que está dentro do tempo que estava designado para mim, e me coloco à disposição para nossas questões posteriormente. Eu não sei como é que vai ser, se vai ser respondido já na sequência, se vai ficar para o final. Nós vamos abrir as perguntas no final. Então, eu devolvo a palavra, doutor. Ok, obrigado, doutor Emanuele, por compartilhar suas experiências conosco. Certamente o CPCE sente-se honrado em contar com sua brilhante participação e também com seus conhecimentos. Agora, com o tema Engajamento das Empresas no Combate à Violência, nossa convidada é a senhora Renata Fagundes Cunha. Renata é socióloga, mestre em História Social do Trabalho, Cultura e Gênero pela Unicamp. É consultora em Sustentabilidade, Diversidade e Inclusão do Centro de Inovação SESI Longevidade e Produtividade. Integrou o Grupo Nacional Assessor da Sociedade Civil da ONU Mulheres. É consultora da Comissão de Enfrentamento à Violência, Gênero e da Comissão do Pacto Global da OAB Paraná. Conselheira do Aliades, me perdoem,
rede de fortalecimento de profissionais LGBTQI+. Integra o Comitê de Combate à Violência contra as Mulheres do Grupo Mulheres do Brasil Curitiba. É aliada dos WEPs, Programa Ganha-Ganha ONU Mulheres. Renata Fagundes, seja também igualmente muito bem-vinda e o espaço é todo seu. Muito obrigada pela apresentação, Renato. Bom dia. Primeiramente, o meu agradecimento por estar mais uma vez participando de um evento tão salutar, né, e tão necessário, promovido pelo CPCE. Então, agradeço essa organização, as empresas e organizações que fazem parte do CPCE por terem trazido à tona esta temática tão importante, e também aproveito para agradecer às demais palestrantes, a Sandra e a doutora Emanuele, que acaba de nos fornecer aí importantes informações para a gente compreender melhor esta dinâmica da questão da violência que acontece por diversas maneiras. Bem, então, o meu tema hoje é a gente tratar um pouco da relação dos ODS, do ODS 5, e dessa possibilidade de fazermos frente à violência de uma forma coletiva, portanto, engajando diferentes segmentos sociais e diferentes tipos de organização, entre elas as organizações de sociedade civil, as universidades e também as empresas. Então, me permitam, eu vou compartilhar com vocês uma apresentação. Vocês me dizem se estão vendo a tela? Sim. Então, vamos lá. Então, uma observação interessante para a gente começar é sempre lembrar que, quando a gente fala dos 17 ODS, embora a gente tenha um ODS, que é o ODS 5, que trata especificamente da igualdade de gênero, vale a gente ressaltar que direitos humanos e equidade de gênero perpassam a todos os ODS. Porque em todos os ODS tem gente, e em todos os ODS tem mulheres, e em todos os ODS tem pessoas com as suas diversidades que precisam ser respeitadas. Então, é importante a gente pensar que, inclusive, esta dinâmica da violência de gênero está perpassando em todas as outras temáticas. Mas isso é tão complexo, tão estruturante das sociedades, que existe, inclusive, um ODS específico. E dentro deste, que é o ODS 5, uma das propostas é eliminar a violência, a discriminação e as práticas nocivas em relação às mulheres. Bom, nessa propositiva de eliminar a violência contra as mulheres, o que a gente precisa pensar coletivamente para a gente avançar nesse sentido? Primeiro, há que se reconhecer que há uma cultura de violência de gênero enraizada na nossa sociedade, como bem disse a doutora Emanuele. Vejam, isso é denotado, inclusive, pelos dados, né? A cada 6 minutos, um caso de violência contra a mulher é registrado no estado do Paraná. Em 2021, e nós estamos ainda no primeiro semestre, a cada 2 dias foi registrado um caso de tentativa ou de feminicídio consumado no nosso estado. Nos 4 primeiros meses, já ocorreram 23 feminicídios no estado do Paraná. No Brasil, não é diferente, lamentavelmente. Agora, vale também a gente ressaltar que as mulheres são vítimas, e dentre as mulheres negras são ainda mais vítimas da precarização, né, da qualidade de vida como um todo, mas também mais vítimas da violência e de homicídios ou feminicídios.
Agora vejam, por que também é importante a gente pensar no combate à violência como um dos pilares do desenvolvimento sustentável? A gente fala tanto nisso, né, no desenvolvimento sustentável, então vale a gente compreender que essa dinâmica da violência, ela afeta o desenvolvimento na medida em que nos afeta e afeta todos os países globalmente, nos aspectos políticos, nos aspectos econômicos. Por exemplo, incide inclusive sobre o PIB dos países. Segundo a ONU Mulheres, afeta, no caso do Brasil, cerca de 10% do nosso PIB. Isto porque a violência, ela gera uma sobrecarga de determinados serviços, né? Por exemplo, o serviço de saúde, da previdência social, da segurança e da justiça. Então, há toda uma necessidade de mobilização de uma estrutura pública em torno da violência. E mais do que no combate à violência, da mitigação também das consequências da violência. De forma que, se nós conseguíssemos frear esse processo, certamente toda a sociedade sai ganhando com isso, não é mesmo? Vale também a gente olhar um pouquinho para essa situação neste momento atual, quando a gente vivencia a questão do isolamento social devido à pandemia, né? E vale observar essas questões de gênero também trazidas pela doutora Emanuele, porque nós estamos observando o quê? Que as mulheres estão mais tempo convivendo com os seus agressores, que a violência acontece privilegiadamente no espaço doméstico. Então, a gente tem visto um aumento da violência contra as mulheres e também contra as meninas e crianças. Há também uma questão que nos vale observar, né, que são os índices de desemprego aumentando para as mulheres, né, a sobrecarga do trabalho doméstico, então as mulheres já cumprem uma jornada a mais, né, num país, como também bem disse a doutora, com valores patriarcais. Agora, quando elas estão mais tempo confinadas dentro de casa, tem essa sobrecarga, quando não, junta-se a questão dos filhos, né, do cuidado dos filhos, e também do homeschooling e outras práticas que vêm trazendo esse aumento de atividades para as mulheres. Pessoal, vocês me ouvem? Perfeitamente. Tá ótimo. Obrigada, Rosane. Veja, e aí há um aumento, mas não necessariamente a gente consegue pescar esses dados, porque mesmo havendo um aumento da violência, a dificuldade, muitas vezes, de acesso aos mecanismos de denúncia em plena uma pandemia, talvez não venham a evidenciar esse aumento a partir dos dados. O que não deve nos impedir de estarmos atentos a esta realidade. Bem, mas o que gera o impacto, né? Qual é o impacto da violência contra as mulheres nas relações de trabalho? E é por isso que é preciso, né, que as empresas, por exemplo, se envolvam com esta temática. Porque essa dinâmica da violência, ela impacta a produtividade e a economia, como bem já citamos. A violência, ela provoca o absenteísmo e o presenteísmo no trabalho. Ou seja, as mulheres que sofrem agressões, elas faltam ao trabalho, são dias perdidos. Ou elas também vão para o trabalho, e o presenteísmo, o que significa? Bom, eu estou lá trabalhando, mas não estou ao mesmo tempo, né? Eu estou fisicamente, mas a minha cabeça está em outro lugar, porque eu sofri uma agressão, né? Porque essa agressão tem consequências psicológicas.
além das físicas. Então, eu estou preocupada com os filhos, por exemplo, numa situação como essa. Vejam, a gente, inclusive, precisa, enquanto país, avançar nessas pesquisas, mas a gente já tem alguns estudos que nos dizem que essas mulheres, elas, inclusive, têm um risco maior, por exemplo, de acidente de trabalho. Então, isso também é importante, isso também é uma tarefa das organizações empregadoras, né? As mulheres que estão ativas no mercado de trabalho, formal ou informal, são as maiores responsáveis pelo trabalho de cuidado. Então, elas cuidam dos filhos, elas cuidam das pessoas enfermas, elas cuidam das pessoas doentes, das pessoas mais velhas. E isso compromete o direito ao descanso, à saúde física e mental. Então, inclusive, há um estudo também da ONU, que são estudos globais, sobre a administração do tempo. E aí nós percebemos o quão injusto é essa divisão, né? Inclusive, as mulheres dormem menos do que os homens, porque elas têm mais atividades a serem administradas. E é claro que isso repercute na questão da produtividade. Vejam, as mulheres também deixam de procurar ocupação porque elas precisam cumprir com essas tarefas de cuidado. Então, nós temos no Brasil uma realidade onde as mulheres estudam mais do que os homens, né? E isso tem alguma variação, mas uma média de 1 ano a mais de estudo, né? As mulheres são tão preparadas quanto para ocupar cargos de liderança, etc. E, no entanto, ficam aquém, né, nessas possibilidades, e uma das questões é essa, é a incidência da questão da violência e também a dupla jornada de trabalho. Vejam, a Organização Mundial de Saúde também já tem estudos que demonstram que 1 em cada 3 mulheres ou sofreu, ou está sofrendo, ou irá sofrer assédio na relação de trabalho, que é isso que a doutora Emanuele nos traz alguns exemplos, né? Diante de tudo isso, ainda convivemos nós mulheres com salários menores do que os homens para fazer a mesma tarefa, para desempenhar a mesma função, né? E as mulheres, mesmo estudando mais, ainda ocupam menos os cargos de comando e de decisão. Além de tudo isso, ressalta-se que a violência doméstica gera estresse, ansiedade, depressão, deixa sequelas físicas e psicológicas, o que pode afetar a capacidade elaborativa, a produtividade e a empregabilidade. Então, uma das questões que a gente tem que pensar enquanto sociedade é que precisamos minimizar, né, toda essa problemática e garantir trabalho para as mulheres, garantir a autonomia econômica. E isso é de extrema importância para que as mulheres rompam com os ciclos de violência. Né? Muitas vezes as mulheres se submetem até à continuidade de uma relação de violência porque elas não têm autonomia econômica que lhes permitam dar um passo em direção à independência. Então, vejam como todas essas questões, elas incidem diretamente sobre as relações de trabalho, ou seja, o mundo do trabalho pode fazer algo em prol do combate à violência. E o que, por exemplo, que pode ser feito? Adotar agendas de direitos humanos e equidade, como os WEPs, na sigla em inglês. Quando a gente está falando dos WEPs, estamos nos referindo aos princípios de empoderamento das mulheres, uma plataforma da ONU e do Pacto Global, com 7 princípios que vão auxiliar como uma ferramenta as empresas a pensarem em planos de ação em prol do empoderamento das mulheres. Então, esse é um exemplo. Adoção do He for She, da campanha Eles por Elas, convidar os homens a assinarem essa campanha, a se engajarem, como nos mostrou o vídeo do início da nossa conversa.
adotar os ODS, adotar o Pacto Global. Então, todas essas plataformas nos ajudam para que as organizações sejam mais proativas em relação aos direitos humanos e direitos das mulheres. Integrar a perspectiva de gênero no planejamento estratégico do negócio, ter metas qualitativas, quantitativas, monitorar indicadores de gênero e indicadores de raça, que vão nos ajudar a minimizar essa desigualdade. Ampliar o número de mulheres nos seus quadros e nas posições de liderança. Analisar e equalizar cargos e salários, adequar benefícios, combater o assédio, apoiar políticas públicas de combate à violência. Esses são alguns caminhos, né? O que mais as organizações podem fazer? Então, a doutora Emanuele comentou, atuar tanto na questão, no aspecto da gestão, né, nos processos e procedimentos de gestão, quanto nos aspectos da mudança cultural. Então, a gente realmente precisa de uma mudança cultural na nossa sociedade, né? Entender que a violência não é natural. E para isso, como as empresas podem fazer? Elas podem, por exemplo, adotar um protocolo de acompanhamento das trabalhadoras que são vítimas de violência, estender a mão àquelas mulheres que são vítimas de violência, né? A mulher vítima de violência trabalha, o homem agressor também trabalha. Então, vamos conversar com os homens para que eles não entendam que a agressão, a violência faz parte da masculinidade. Vamos conversar com os homens sobre uma forma saudável de convívio com as mulheres. Isso é algo que as empresas podem nos ajudar. E vamos estender a mão para as mulheres para que elas tenham um espaço de confiança dentro da empresa, né? Então, a empresa pode ser esse espaço que vai não dar a tratativa, porque para isso a gente tem uma rede de proteção, né? Mas a empresa pode ajudar essa mulher a ser encaminhada para os órgãos de devido atendimento. A empresa pode ter um espaço de escuta, de acolhimento, ter pessoas treinadas para fazer isso, né? Ela pode pensar em flexibilidade para as mulheres que estão sofrendo violência, né? Então, vamos ajudar ela a sair desse ciclo, né? Por exemplo, não demitindo as vítimas, entendendo essa questão que elas estão vivenciando, ajudá-la, encaminhá-la para a rede de proteção, né? Oferecer uma licença, né? Realizar campanhas de prevenção, como eu já disse, conversar com os homens, né? Fortalecer as políticas públicas, que são importantíssimas, né? E eu gosto de falar da Convenção 190 da OIT, que é praticamente um manual que as empresas podem utilizar como referência para pensar nesses temas. Tá? A Convenção 190 não foi ratificada pelo governo brasileiro, ela foi lançada em junho de 2019, mas independente disso, ela no mínimo, nos inspira e orienta sobre o que podemos fazer enquanto empregadores para o acolhimento desta questão. Então, aqui terminando também a minha fala, eu deixo a reflexão de que o combate à violência contra as mulheres e meninas é uma tarefa social, é uma tarefa coletiva. A responsabilidade é de todos, de todas, de todes, né? Governos, organizações de trabalhadores, de empregadores, empresas e outras instituições devem prevenir, combater, reparar, prestar assistência e mitigar os impactos da violência. As políticas públicas são indispensáveis e precisam ser, por todos nós, fortalecidas. Mas apenas as políticas públicas, isoladamente, não são capazes de conter a violência. A mudança cultural é tarefa nossa. Então, vamos todos juntos em prol do combate à violência, porque uma sociedade sem violência não é melhor para as mulheres. Uma sociedade sem violência é melhor para todas as pessoas. Muito obrigada pela atenção. Nós aqui te agradecemos, Renata Fagundes. O CPCE também sempre é honrado por contar com seus conhecimentos. Uma vez mais, muito obrigado por estar conosco.
Nossa convidada agora é a diretora industrial da Crivale Brasil, Sandra Cantagalli, que irá apresentar o case Violência contra a Mulher Não. Sandra Margarete Brescanzin Cantagalli, maringaense, formada em psicologia pela UEM, especializada em psicologia aplicada ao trabalho, atua no setor privado como diretora industrial e responsável pelo desenvolvimento de pessoal e equipes. Empresa signatária do Pacto Global, também é suplente da presidência do Sindicato das Indústrias Químicas do Paraná, Sinquifar, conselheira no CONDEMA, Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de Maringá, gestão 21-22. Sandra também é membro do CPCE desde a fundação em Maringá. Sandra, seja muito bem-vinda, o espaço igualmente é todo seu. Muito obrigada. Estão me ouvindo? Perfeito. Tá tudo certo? Perfeito. Muito obrigada, pessoal. Obrigada pelas duas fantásticas mulheres que me precederam aí nas falas. É bastante importante a gente ter esse tipo de informação, essa parte legal também, né, desse artigo. Sandra, perdoe interromper, a gente não está te vendo. Não está me vendo? Isso. Mas está ligada a minha câmera. Está ligada a minha câmera. Eu vou colocar a apresentação, e aí, então, a gente vê se vocês vão estar vendo a apresentação. Ok. Está carregando aqui. Sem problemas, fique à vontade. Tá, vamos ver se vai entrar, que legal. Está carregando. Tá. Bom, não dá para falar do case Crivale, como assim chamaram as minhas parceiras, sem falar e sem agradecer de pronto a família da Maria Glória. Eu acho que é do conhecimento da maioria, né, do caso da Balaína, que foi assassinada aqui em Maringá há 1 ano e pouco atrás, e que nós tínhamos uma história com essa mulher, desde que ela era um bebê. A gente vai ver aqui na apresentação. Está entrando aqui ainda, espero que dê tudo certo. Ainda não... Aí. Está entrando aqui. Estão vendo a apresentação? Ok, perfeito. Está rodando o slide? Tá. Ok. Então, aí, ó, eu tenho essas embalagens aí, que é do ano de 2005, mas a história da Maria Glória com a gente começou antes do ano 2000, quando o pai dela, o Maurício, né, nos assessorava na confecção de rótulos de alguns produtos, e aí nós tínhamos esse amaciante, que foi um dos nossos primeiros produtos a serem lançados, e nessa parceria na confecção do rótulo, ele falou, o legal mesmo seria a gente colocar uma imagem de uma criança com um bichinho de pelúcia e tal, e aí sugeriu a filhinha dele, que é a Maria Glória, essa menininha da fotografia aí. Não deu certo ser um urso, foi um gorila, e até hoje permanece, então, né, a menininha com o gorila aí, né, que foi uma coisa, assim, bem inédita para a época, porque o ursinho de pelúcia que era o bichinho da vez lá. Então, a gente tem uma história antiga com a Maria Glória. Até hoje, né, essa é uma embalagem atual, né, 2021, até hoje a gente permanece com essa foto nas nossas embalagens, o que é uma coisa bem interessante, porque ela acabou virando uma figurinha icônica dentro da empresa, né, quando entra algum funcionário novo, alguém, tem que acessar um rótulo, pegar qual que é? O da menininha, o da menininha. Então, ela é a nossa menininha do soft, e isso é uma coisa que era muito natural da gente dentro da empresa, mas que a gente veio a perceber isso agora, muito mais recentemente, né? Por conta de tudo o que aconteceu. Então, aqui a gente tem uma embalagem lá de 2000 e uma de 2021, onde a gente percebe, né, que a gente mudou até a fonte dessa embalagem, mas a figura permaneceu. E é bacana ressaltar que nós já tivemos em outras marcas nossas, fotos de pessoas, inclusive de pessoas famosas a nível nacional,
e todas saíram, porque saiu meio que de moda ter fotos em rótulos, mas essa, por algum motivo, permaneceu, e eu acredito que hoje esteja eternizada aqui com a gente. Então, aí, né, que a gente entra com uma história mais recente, onde ocorreu toda essa violência contra a Maria Glória, né, onde ela foi assassinada pelo fato de ser mulher, e isso acabou nos impactando de uma forma muito profunda, muito orgânica, de mexer muito mesmo com a gente, porque a gente convive com esse machismo que tem, né, na sociedade, como disseram as outras, às vezes encarando até como uma forma, de certa forma, normal, mas a verdade é que esse machismo, ele é uma doença, né? Uma doença que mata, que fere, que traz infelicidade, que traz danos irreparáveis à vida das pessoas, né? E da sociedade, do modo geral. Então, a gente tem ali a Maria Glória lá, bebezinha, linda, fofa, e uma mulher linda, fofa, maravilhosa. E é muito ruim saber que ela não está mais com a gente. E aí, então, começou, né? Lá no começo, quando aconteceu tudo isso com a Maria Glória, a gente já se sensibilizou, perguntando para a família se manteríamos ou não a figura dela nos nossos rótulos, e a família prontamente disse que sim, né? Que poderíamos manter, sim, que daria um frio na barriga toda vez que entrasse no mercado, mas que seria, sim, para a gente manter, que a figura Maria Glória não deveria passar em vão. E aí, então, houve, né, essa homenagem de 1 ano do falecimento da Maria Glória, a gente participou ativamente disso, e essa comoção que causou em nós internamente se tornou realmente um grande abraço nessa campanha, né? Uma mobilização real, e eu acredito que permanente dentro da empresa, nessa causa de não violência contra a mulher. A gente assumiu isso, né? E pensando de uma forma muito mais consistente sobre como combater o machismo, principalmente dentro do ambiente de trabalho. Aí nós fomos abordados, né, há alguns meses atrás, pela família, pela Daísa, a mãe da Maria Glória, porque o artista, o Paulo Ridolfi, havia feito o desenho de uma obra de arte que seria colocada na praça e que precisariam, então, né, de um patrocínio, e foi com muita honra que a gente aceitou, né, fazer esse patrocínio, e isso realmente nos fez mergulhar nessa causa, que não tem mais volta, agora estamos dentro. Então, a gente tem aqui, né, o primeiro ato nosso foi realmente o patrocínio daquele monumento, Madeixas de Magó, que está lá na praça, e já em seguida a gente pensou nessa edição limitada do Soft Plus, que foi o primeiro produto praticamente nosso, e que a gente colocaria ali o nosso luto por isso que aconteceu. Então, a gente bolou aí essa tampa preta, essa barra preta embaixo, e mais um selo do Não Violência contra a Mulher e o Disque Denúncia. E isso foi daí, né, com o acordo da família, fizemos um lote de 400 mil rótulos, depois já um segundo lote de 800 mil rótulos, enfim. Isso acabou impactando dentro do mercado, as pessoas viram, tivemos retornos, e aí começou a surgir a ideia, então, de criarmos um selo, para que esse selo fosse, assim, para muitas embalagens nossas. E ressalta, assim, que as nossas equipes internas tiveram uma ação muito boa nisso, nos cobrando e participando e questionando e fazendo, né, o que era necessário para que a gente realmente ficasse dentro dessa campanha. Aí, então, montamos um hot site, onde a gente colocou todas as nossas ações em relação à não violência contra a mulher. Temos lá um vídeo que eu e a Daísa, mãe da Maria Glória, gravamos, e que é um vídeo que toda vez que eu vejo, me dá um nó na garganta, porque traz muito à tona essa necessidade que toda a sociedade tem de reverter essa situação, de não criar os nossos filhos, os nossos netos
os nossos vizinhos, os nossos afiliados, como homens machistas, que isso não vai levar eles a nada, somente a infelicidade. Desenvolvemos um folder, né, que tem como tônica a menininha e o seu gorila, falando lá da Maria Glória e do quanto ela é representativa para nós dentro da empresa, com toda essa história que nós temos com ela, né, e depois com o que aconteceu com ela e o nosso engajamento nessas ações, então. E aí, então, partimos para colocar dentro de uma reunião nossa lá, vamos estender isso para todos os nossos produtos. E toda a discussão, tampa preta, não tampa preta, decidimos pôr nos nossos produtos onde coubesse a frase, a barra preta, ou somente o selo, mas pelo menos o selo. Então, a gente tem ali, né, em destaque, sempre violência contra a mulher não, denuncie, diz que 180, e a gente colocou isso de uma forma bem visível no painel central de todos os nossos rótulos, e na medida em que estamos renovando os rótulos, a gente está incluindo essa menção. Aí tem um detalhe interessante, que é nos produtos destinados aos homens. Então, nós temos ali a linha automotiva e a linha de produtos masculinos, shampoo para barba, tal, toda a linha homem, onde a gente decidiu não colocar o disque denúncia, e somente o respeito à mulher, ressaltar o respeito à mulher. Por que que a gente decidiu não colocar o disque denúncia? Porque a gente pensou assim, se eu sou um homem agressor, por que que eu vou levar o disque denúncia para dentro da minha casa? Né? Vou dar asas, né? Para quem ainda não sabe voar? Então, enfim, seria ele estar depondo contra ele. Então, a gente decidiu não colocar o disque denúncia nesses produtos destinados somente aos homens, mas só ressaltar a necessidade do respeito e da não violência. E assim foi também com as caixas de embarque, onde a gente coloca, já tem mais espaço, tem uma área maior, né? Então, a gente coloca ali frases, chamando a atenção dos homens, principalmente, porque nas caixas de embarque, praticamente 100% são homens que manipulam, que é embarque, desembarque, carregamento, abastecimento de loja, enfim, é bem destinado mesmo aos homens. Então, aqui a gente tem um exemplo de uma caixa, mas hoje a gente já tem várias caixas de vários produtos, de várias marcas, já com essas menções da campanha. E aí surgiu uma problemática interna, que seria, principalmente nos rótulos adesivos e nos sleeves, que são aqueles termos incolíveis, para fazer qualquer alteração, a gente tem que mudar o que a gente chama de clichês. E os clichês são muito caros. Só para vocês terem uma ideia, cada rótulo como esse que está aí no vídeo, da linha Ceramidas, são 6 clichês. Cada clichê custa entre R$1.000 e R$1.200. Então, para fazer uma mudança, seria R$6.000 para cada versão. Só falando das linhas de shampoos, por exemplo, nós temos 8 linhas, 8 versões, 8 famílias, cada família tem 4 produtos. Isso totaliza mais ou menos 192 clichês. A R$1.000 cada um, seriam R$192.000. Quer dizer, é muito caro fazer essas mudanças. Então, como resolver isso? Aí nós buscamos parcerias com os nossos fornecedores de rótulos. Fizemos uma carta, apresentamos o que a gente estava fazendo, e nós tivemos uma boa adesão a isso. Vocês podem ver ali que tem a flechinha vermelha, Apoio Catuaí, que é uma gráfica antiga que nos fornece rótulo, já há muitos anos, desde o começo da empresa praticamente, e não cobrança dos clichês. Essa gráfica já era uma parceira nossa, já não cobrava a maior parte dos nossos clichês, mas, enfim, abraçou e sai ali do lado Apoio Catuaí. Tivemos outras gráficas também que entraram com isso, alguns bancando um clichê, 2, enfim. Aí, cada vez que a gente vai repor um rótulo e que a gente quer fazer essa mudança, incluindo as menções da campanha, a gente estuda a viabilidade de cada um dos projetos. Já chegamos a mudar de gráfica para que a gente pudesse editar o produto com a menção às campanhas. E aí, em todos os materiais impressos, né? Então, esses aí são os nossos catálogos da linha Triviale, que compreende domes sanitários, automotivo,
e Pet Shop, da linha Pet, Cuidado com Animais, né? E o catálogo H2O, que é dos cosméticos, também com as menções na capa, né? Lá com o selo, a barra na contracapa, e dentro também tem algumas menções da campanha de não violência, chamando atenção para isso. Também nos caminhões, e isso aí é muito bacana, porque é uma propaganda ambulante, vai para todos os lugares, né? A gente tem aí 50 caminhões que fazem de Goiás até Rio Grande do Sul, enfim, andando, e a gente percebe que as pessoas veem isso, às vezes amigos cruzam na estrada, mandam fotos e tal, e aí então a gente está incluindo, né, mesmo naqueles caminhões que já estão adesivados, a gente está incluindo o adesivo por cima, no caso da carreta, na lateral, que é bem grande, e dos outros caminhões, cobrindo outras marcações que tem ali, mas entrando com a campanha e o Disque Denúncia, o que tem dado, assim, bastante resultado. Uma outra coisa que a gente abraçou também foi a questão de colocar todo esse movimento nas nossas redes sociais, e isso também deu um excelente resultado, porque a gente tem colocado números, cases, falado bastante sobre essa situação, chamado bastante atenção, e isso as pessoas veem, por incrível que pareça, veem mais do que a gente imagina. O caso das influenciadoras digitais também foi bem interessante, porque a gente já tinha várias parcerias com influenciadoras digitais para lançamento de produtos, para demonstração de produtos nas redes sociais, e aí nós mandamos, então, alguns produtos já com os detalhes da campanha, e elas abraçaram com alegria, felicidade, garra, divulgaram com as suas seguidoras, e foi assim, num curtíssimo espaço de tempo, a gente atingiu aí mais de 150 mil pessoas, e foi muito gratificante, e elas estão atuantes dentro deste assunto, desta causa. E é muito bom saber que elas abraçam isso também. Dentro da empresa, não preciso nem comentar o tamanho que foi a adesão das pessoas, pessoal de marketing, pessoal de compras, e daí vamos ter que comprar rótulo novo, como que a gente faz, onde que a gente coloca, já se antecipam, já fazem as prévias de como vão ficar os rótulos, e é uma coisa muito incrível, sabe? Porque, assim, toda vez que a gente vai elaborar um rótulo, a gente sempre acha que o espaço é pequeno, que não vai caber tal coisa, que tem que ficar no painel central, que isso, que aquilo, e assim, até por questões ambiental, a gente está evitando os contrarótulos, fazendo tudo num rótulo só, né, para evitar cola, para evitar papel, então todas as instruções, tal, as menções obrigatórias têm que estar na frente, e como é que a gente vai colocar mais isso? Mas cabe com uma tranquilidade inexplicável, cabe com uma tranquilidade inexplicável, é incrível isso, mas cabe e cabe mesmo. Tudo isso está dando resultado, mas ainda é muito pouco, cabe um slide só para dizer que ainda é muito pouco. Então, o que a gente pretende continuar fazendo? Uma das coisas que já está pronta, só não está agendada por conta da pandemia, seria trazer o Maurício, o pai da Magó, para dentro da empresa, porque ele é a pessoa exemplar, ideal, para sensibilizar os nossos homens internos sobre este tema. Ele tem todos os conhecimentos, né, dessa causa, para realmente trazer uma sensibilização a esses nossos homens de dentro da empresa. Também fazer trabalho com as mulheres, a gente já faz, inclusive já fizemos até curso de defesa pessoal para as mulheres saberem se defender de agressões físicas. A gente já trabalha, de certa forma, esse tema, já temos uma psicóloga disponível também para atender esse tipo de problemática, mas a gente pegar isso com mais veemência, continuar, né, essa divulgação em todos os nossos impressos, em todos os nossos rótulos, e digo assim, é uma coisa muito tranquila. Por quê? Porque a gente entende que será realmente permanente, então não preciso mudar todos os meus rótulos agora. Não precisamos. A gente vai fazendo isso na medida que formos realmente mudando
os rótulos, editando novas versões, com parceria com os nossos fornecedores, e isso vai acontecer, eu acredito que de uma forma realmente de eterno dentro da empresa. Se Deus quiser, isso está no nosso sangue agora. E para finalizar, né, essa foto maravilhosa da Maria Glória, e essa frase que é recorrente de uma frase que a mãe dela me falou logo nos primeiros encontros que nós tivemos, que é: mulheres são sementes, ainda que distantes, geram frutos, nos trazem frutos. E é exatamente o que está acontecendo com esse caso Maria Glória, certo? A Magó, ela já era um xodó para a gente, né? Agora é muito mais do que isso, né? É a protagonista de uma mudança de comportamento que a gente está fazendo em nós, para nós, mas que a gente quer que atinja muitas outras pessoas e que atinja de uma forma muito real, para gerar mudança de comportamento. E se vocês entrarem nos nossos vídeos das redes sociais, os filmes que foram feitos por amigos da Maria Glória, antes daquele 1 ano de falecimento dela, todos nesse sentido, também a fala da mãe da Maria Glória, ressaltando essa questão também da educação dos meninos e das meninas também, porque meninas viram mulheres e mulheres educam os filhos, né? E filhos homens, e esses homens precisam vir já com um conceito um pouco diferente, porque o que a gente faz agora com os que estão formados, são adultos, é sensibilizar e tentar uma mudança de comportamento. Mas a gente sabe que isso é um pouco mais difícil. Às vezes vai muito mais pela força do que pelo amor, né? Como suggeria Marcelino Champagnat. Mas, enfim, tem que ser feito. Mas os pequenos não. Os pequenos a gente consegue criar já com uma educação diferente. E isso é muito, muito bom. A gente trabalha muito isso com as nossas mulheres, sobre a educação dos filhos, levando em consideração, inclusive, esse relacionamento, né, dos homens com as mulheres. Eu quero finalizar essa nossa exposição de como a gente está agindo, né, em relação a essa causa, de como a gente está integrando esse ODS 5 também nesta causa da não violência contra a mulher. Quero chamar um vídeo que o Maurício Borges, o pai da Maria Glória, fez, que não tem como a gente finalizar de uma forma melhor essa fala. Por favor. Olá, eu sou Maurício Borges, sou o pai da Magó. Essa semana estamos vivendo muitas emoções, principalmente em função dos primeiros depoimentos à justiça que estão sendo tomados agora em preparação para o julgamento. E é importante a gente colocar algumas coisas que aconteceram com a gente que mudaram nossa perspectiva de vida após a passagem da Magó. A primeira delas foi a questão do machismo. Eu fui criado numa família de mulheres fortes. É uma coisa redundante isso, a gente falar de mulher brasileira e mulher forte, porque é uma coisa natural numa sociedade tão machista quanto a nossa. A gente foi criado de uma forma a respeitar as mulheres, a tratá-las com igualdade, tratá-las sempre como companheiras e estar sempre admirado a sua grande capacidade de fazer qualquer coisa que ela queira nesse lado aqui do planeta, né? E o que mais me surpreendeu, depois, é claro, da morte da Magó, foi a forma como eu pude sentir na pele esse machismo. Como em tão pouco tempo eu pude sentir toda a carga dessa coisa tão forte que permeia a sociedade brasileira. A gente foi tratado por pessoas de uma forma como se a nossa filha fosse um objeto lá, solta no meio da mata. Nós tivemos a triste emoção de estar ao lado do corpo da nossa filha durante mais de 4 horas esperando que a polícia técnica chegasse.
no meio da mata, cheio de mosquitos. As pessoas que chegaram, os homens que chegaram perto da gente, expressaram em todas as vezes esse sentimento, essa marca do machismo. E isso foi uma coisa que vai ficar marcado na minha mente para sempre. Eu nunca mais vou esquecer isso. Da mesma forma como o luto também a gente nunca esquece, porque o luto de um pai e de uma mãe, como até foi o meu caso, meu pai faleceu no mês de agosto do ano passado, né, alguns meses após, mas a mágoa a gente sente todo dia, todo momento. Tudo lembra Magó, tudo faz com que a gente seja transportado para aquele momento e para aquele lugar, e isso é muito doloroso. Então, a nossa missão, depois de tudo que a gente viu, de tudo que aconteceu, de tudo que a gente sentiu, não é nem tanto estar levando o legado da Magó, mas sim usar esse legado para que a gente possa diminuir essa escalada de machismo que acompanha a sociedade brasileira. E para isso a gente tem procurado fazer o que é possível fazer, né? A gente tem procurado orientar as pessoas, orientar os amigos, participar de lives, de eventos, procurar estar fazendo coisas que lembrem a memória da Magó e estar apoiando esses movimentos, né? Quando a classe artística de Maringá resolveu nomear o Teatro Reviver como Teatro Reviver Magó, nós estávamos lá apoiando, ajudando. Quando o artista Paolo Ridolfi criou uma obra intitulada Madeixas de Magó, a gente estava lá para apoiar, para fazer ela acontecer. Porque tudo isso, de uma forma ou de outra, ajuda a gente a lembrar do fato absurdo que aconteceu e de como o machismo é prejudicial à nossa sociedade. Então a gente tem levado a nossa vida assim. Eu, como pai, eu gostaria de deixar a mensagem que eu deixo a todos os homens que estão participando e a todos os homens do Brasil, é que o papel do homem na luta contra o machismo, ele é tão ou até mais importante do que o papel da mulher dentro do feminismo. Por quê? Um homem assumidamente machista, ele não vai ouvir outra mulher, porque ele não tem respeito pela mulher, não tem respeito pelo sexo oposto. Então cabe a nós, homens, cabe a nós, homens conscientes, que sabem o valor do papel da mulher na sociedade, estarmos conscientizando outros homens, estarmos diminuindo esse processo, que é um processo doentio, que é aprendido desde cedo por quase todos os homens do nosso país. Cabe a nós estarmos educando, estarmos esclarecendo, estarmos debatendo e, em alguns casos, até brigando com homens que mantêm esse tipo de pensamento, né? E se não for desse jeito, cada vez vai continuar acontecendo o que nós temos visto todos os dias, né? A pandemia acentuou a questão da violência contra a mulher. E o dia a dia, ele está repleto de atos de violência, de atos de intolerância contra as mulheres. Então a gente precisa que isso acabe. E a minha contribuição para isso é estar conversando com os amigos, com outros homens, com os companheiros da bola, com os amigos da cerveja, para que isso acabe. Porque a partir do momento que ele se coloca no seu lugar, mesmo que seja por um breve momento, ele passa a entender essa perspectiva. Ele passa a entender que essa dor, a dor de quem teve uma filha levada de uma forma tão violenta como foi a Magó, essa dor nunca vai acabar. Através dessa perspectiva, essa pessoa começa a entender um pouquinho e passe a compreender essa dimensão que é tão importante. Então, antes de ir embora, eu gostaria de deixar com vocês um materialzinho da Magó que nós conseguimos, com o apoio de uma rede de cinema de Maringá, veicular no Dia Internacional da Mulher. A todos o meu abraço e vamos continuar nessa luta, que é uma luta de todos. Até mais.
Queremos agradecer a Sandra Cantagalli. Sandra, o CPCE também é muito honrado por contar com seus conhecimentos. Nosso muito obrigado pela participação e, principalmente, parabéns pelo engajamento. Nós queremos informar que as perguntas serão respondidas por e-mail aos participantes para que todos possam, na medida do possível, serem contemplados. Mesmo porque o propósito desse encontro, após esse vídeo, encerra com inúmeras perguntas individuais e coletivas que seriam difíceis serem respondidas nesse momento. Portanto, na medida do possível, todos serão contemplados com as respostas. Queremos, senhoras e senhores, agradecer uma vez mais as nossas convidadas palestrantes, Renata Fagundes, delegada, doutora Emanuele Siqueira, especialmente a Sandra Cantagalli, que mais uma vez recebe os nossos parabéns pela participação e principalmente pelo engajamento, e também ao senhor Maurício Nogueira Borges, pai da Magor. Um agradecimento muito especial à empresa Beckhauser, nova conselheira de Maringá. E, logicamente, a todos e todas participantes, informando ainda que no dia 6 de julho teremos a apresentação do livro Seja Herói de Si Mesmo. Portanto, todos estão convidados. O nosso muito obrigado e tenhamos um excelente dia. Muito obrigada. Obrigada. Nossa, gente, fiquei muito emocionada. Ai, Sandra. Todos ficamos. Ai, meu Deus. Sandra, aparece um pouquinho, quero te dar um oi agora. Estou aqui. Estou aqui. É que eu não estou te vendo, acho que tua câmera está fechada. Que coisa. Deixa eu... Sandra, você está em 2. Eu acho que no celular... Está chorando, Renata. Ai, judiação. Você aparece... Mas, enfim, eu queria parabenizá-la, né? Parabenizar a empresa por esse case, assim, de excelência. Inclusive, como eu trabalho muito com essa temática, eu até peço licença e quero conversar com você, talvez em outro momento, para usar esse case, quero apresentar esse case nas minhas falas e dar mais espaço para isso, porque acho que realmente é excelente. E também quero te contar que você não está lembrando de mim, mas eu já estive na empresa, você já me mostrou a empresa toda, a gente já conversou muito sobre Pacto Global, sobre um exercício que você fez com os seus funcionários depois de uma palestra que estivemos, lembra? Lembro sim. Ai, que bom. Que bom. Eu não estou vendo a presença direta da Daísa e do Maurício, os pais da Magó aqui, mas, gente, eles lidam com essa causa, assim, de uma forma tão dignificante, sabe, que não tem como dizer não. A gente nem quer dizer não, mas, assim, a gente, de certa forma, usa, né, o que aconteceu com a Magó. Esse termo usa, pode ser pejorativo, mas enfim, mas eles dão assim sempre carta branca para a gente, fala não, uma morte dessas não pode ser em vão, de tantas outras, né, de tantas outras. Então a gente é realmente muito sensibilizado com isso aí. Sem dúvida. Sandra, mais uma vez eu agradeço, Renata também. Renato, você é um parceiro também fora de série, eu, né, não tenho palavras aí por todo esse trabalho que você colabora conosco. Vamos encerrar a gravação, vamos colocar a delegada